Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. E aí, pessoal? Preparados para mais uma aventura no mundo dos dados? Hoje a gente vai desvendar os mistérios por trás da análise de dados. Isso mesmo. Vamos descobrir como essa área tão importante está transformando o mundo ao nosso redor. Então, preparados para desvendar esse enigma. Com certeza. Mas antes de começar, me explica uma coisa. O que é exatamente análise de dados? A análise de dados é basicamente um processo que a gente usa para extrair informações úteis de um conjunto de dados. Tipo, a gente pega um monte de números e informações e tenta entender o que eles significam. Exato. É como se a gente tivesse um quebra-cabeça gigante e cada dado fosse uma peça. E a gente vai juntando as peças até formar uma imagem completa, né? Isso aí. A gente usa diferentes técnicas e ferramentas para analisar os dados e tirar conclusões relevantes. E como é que funciona esse processo na prática? Bom, a primeira etapa é a coleta de dados. A gente precisa definir quais informações são importantes para a nossa análise e buscar essas informações em diferentes fontes. Tipo, se a gente quer entender o comportamento dos consumidores de um produto, a gente pode coletar dados sobre as vendas, as pesquisas de mercado, as redes sociais. Exatamente. A gente pode usar diversas fontes de dados, como bancos de dados, pesquisas, sensores e até mesmo a internet. Depois que a gente coletou todos esses dados, o que a gente faz? O próximo passo é a limpeza dos dados. É muito importante garantir que os dados estejam completos, corretos e consistentes antes de começar a analisá-los. Porque se os dados estiverem errados, a gente pode acabar tirando conclusões erradas também, né? Isso mesmo. É como se a gente estivesse fazendo um bolo com ingredientes estragados. O resultado final não vai ser bom. Faz sentido. E depois de limpar os dados, qual é o próximo passo? Aí a gente entra na fase de exploração de dados. Aqui a gente usa diferentes técnicas para visualizar os dados e identificar padrões e tendências. A gente pode usar gráficos, tabelas, mapas. Exato. A visualização dos dados é muito importante para a gente entender melhor o que os dados estão nos dizendo. E depois que a gente explorou os dados e identificou alguns padrões, o que a gente faz? O próximo passo é a modelagem de dados. A gente usa técnicas estatísticas e algoritmos para criar modelos que nos ajudam a entender melhor os dados e fazer previsões. Tipo, a gente pode criar um modelo para prever as vendas de um produto no próximo mês. Isso mesmo. Oh. A modelagem de dados nos permite ir além da simples descrição dos dados e começar a fazer previsões e tomar decisões mais assertivas. E por último, a gente tem a interpretação dos dados, né? Sim. A interpretação dos dados é a etapa final da análise. É aqui que a gente tira conclusões a partir dos resultados da nossa análise e transforma essas conclusões em insights acionáveis. Ou seja, a gente pega tudo o que aprendemos com a análise dos dados e usa esse conhecimento para tomar decisões melhores, né? Exatamente. A análise de dados é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a entender melhor o mundo ao nosso redor e tomar decisões mais inteligentes. E que tipos de ferramentas a gente pode usar para fazer a análise de dados? Existem várias ferramentas disponíveis, desde os mais simples, como planilhas eletrônicas, até softwares mais sofisticados, como linguagens de programação e plataformas de análise de dados. E qual a ferramenta ideal para cada situação? Depende muito do tipo de análise que a gente quer fazer, da quantidade de dados que a gente tem e do nível de conhecimento técnico. Mas com certeza existem ferramentas para todos os gostos e necessidades, né? Com certeza. E o mais legal é que a gente não precisa ser um especialista em matemática ou estatística para começar a usar a análise de dados. Exato. Existem muitos cursos online e recursos gratuitos disponíveis para quem quer aprender mais sobre essa área. É isso aí, pessoal. A análise de dados é uma área fascinante e que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então não perca tempo e comece a explorar esse mundo você também. Valeu, pessoal. Até a próxima.